Glória a Deus. Vamos partir então para a palavra do Senhor nessa manhã, nesse dia tão especial, Dia das Mães. Parabéns, mamães. Sintam aí abraçadas. Que Deus abençoe o seu dia, que seja realmente um dia muito especial para você, mamãe, em nome de Jesus. Hoje é o Dia das Mães e nesse Dia das Mães eu sei que o Senhor tem uma palavra muito especial para todos nós como igreja, mas principalmente para essas mulheres tão especiais nas nossas vidas, as mamães. Você já ouviu as expressões, por exemplo, eu não sou sua mãe não, viu? Já ouviu essa expressão? Outra expressão, é uma mãe mesmo, viu? É uma mãe mesmo. Outra expressão, agora eu fui uma mãe para você. Outra expressão, mãe é mãe. Você já ouviu, talvez, já falou, inclusive, já declarou essas expressões de alguma forma. Mas o que está por trás dessas expressões? Está por trás a paciência, bondade, está por trás a generosidade, está por trás o exemplo. Nós vemos aqui que quando nós falamos de mãe, nós falamos de algo tão especial. A palavra de Deus também fala sobre isso. Deus usa um exemplo tão fantástico na palavra para falar sobre a mãe. Diz, olha, mesmo que uma mãe que ainda amamenta esqueça dos seus filhos, que é praticamente impossível uma mãe que amamenta esquecer do seu filho, porque o próprio corpo da mãe grita ali, dizendo o filho está com fome, precisa de você. Deus fala ainda que uma mãe que amamente, ela esqueça dos seus filhos. Eu, porém, nunca me esquecerei de vocês. Olha como Deus usa o exemplo da mãe para algo tão poderoso, tão especial. E hoje é esse dia especial. A Bíblia mesmo, ela dá tantos exemplos para nós de mães que foram bem-sucedidas na criação dos seus filhos. Também fala de mães que não foram assim tão bem-sucedidas, né? Levaram até o filho para um outro lado. Mas o foco aqui também que eu quero trazer dessa palavra não é somente sobre as mães, mas também sobre os filhos. Porque uma mãe bem-sucedida também tem a ver com seus filhos bem-sucedidos. Porque o comportamento de um filho, por exemplo, afeta a sua mãe. Você que é mãe, né, você vai concordar comigo que dependendo daquilo que o filho se torna e como ele vive, ou do comportamento dele, afeta uma mãe de forma emocional. O comportamento de um filho, às vezes, afeta até a mãe no seu físico. Tem mães até que ficam doentes se o filho não está bem ou se está passando por algum problema. E para a mãe, na verdade, o filho ele nunca cresce. O filho ele pode ter 30, 40, 50 anos, mas é ainda o filhinho da mamãe. Não é verdade, mamães? Vocês concordam comigo? O filho nunca cresce, sempre é o filho que precisa ser cuidado pela mãe. O comportamento do filho afeta a mãe também de forma espiritual. Quantas mães não jejuam, oram, derramam a sua vida diante do Senhor para ver os seus filhos bem-sucedidos. Olha como uma mãe se doa, que coisa fantástica, coisa espiritual e tão bacana que nós podemos desfrutar. Mas, queridos, também tem a parte que cabe aos filhos. Os filhos, eles precisam realmente entender que a mãe ele é um lugar onde nós podemos semear, é como uma terra muito fértil. Em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aqui Paulo escrevendo aos Efésios, lembrando os Efésios de um mandamento com promessa que Deus fez a todos nós. Diz, obedeçam os seus pais e honre aos seus pais. Este é o mandamento que quando nós fazemos isso, nós colhemos também o que um filho colhe quando honra, quando obedece um pai e uma mãe. Ele
tem a sua vida, tudo correndo bem para a sua vida, e também ele tem vida longa, vida longa. Muitas pessoas, até já adultos, talvez casados, talvez com filhos, olham para trás e dizem, olha, a minha vida não é bem sucedida, eu não sei o que aconteceu na minha história, eu não consigo dar certo em nada, e muitas vezes é uma colheita de uma semente lançada de desonra, de desobediência aos pais, que trava a sua vida, porque tudo que o homem semear certamente colherá, o que a palavra de Deus garante. Então, se o Senhor está dizendo aqui, se você semear honra, se você semear obediência, você vai colher vida longa, você vai colher que a vida vai conduzir você para tudo que dê bem. Queridos, muitas vezes nós ignoramos este versículo, ignoramos esta palavra, deste mandamento tão precioso. Então, nós precisamos dar atenção para aquilo que a palavra de Deus diz, porque a mãe é uma bênção, ela é uma terra fértil. Então, honre. O que é honrar? Honrar é fazer distinção. Honrar é transformar um reconhecimento em uma ação. Você já honrou a sua mãe? Você está honrando ela nesse dia? Então hoje é um dia das mães. Claro que é um dia muito levado para o comércio, porque a mãe ela não quer um dia do seu ano, dos 365 dias do ano, um dia para chamar ela, dizer que ela é especial. Não, a mãe ela deve ser tratada como especial todos os dias. Mas hoje é um dia que nós separamos para celebrar. Você está celebrando isso? Você já deu ali um parabéns, disse que ama a sua mãe? Então você pode fazer, se você estiver com a sua mãe agora, você pode fazer inclusive agora, dizendo para ela que a ama. Mas eu quero usar aqui uma mãe, uma mulher muito especial da palavra de Deus. O nome dela é Joquebede. Antes de nós entrarmos na história de Joquebede, eu quero contextualizar para você entender o que aconteceu na vida dela e por que realmente esta mãe é uma mãe muito especial na palavra de Deus. O povo hebreu chegou no Egito através de José. José tinha sido vendido pelos seus irmãos como escravo e ele chegou no Egito e muitos episódios aconteceram na vida dele até ele ser levantado como um governador do Egito. Abaixo de Faraó só tinha José. E José, ele decifrou ali o sonho de Faraó, que haveria 7 anos de muita fartura, mas depois também 7 anos de muita escassez. E ele, com a sabedoria dos céus, sabedoria do Espírito Santo, ele pôde conduzir ali o Egito para armazenar muito alimento. E com isso, a família dele, que não sabia que ele estava vivo, veio ao Egito para comprar. E ali teve uma reviravolta na história. O foco não é José, mas a família de José então passou a morar no Egito. Jacó e seus 12 filhos. Mas essa família, ela cresceu, ela se espalhou por todo o Egito, ela cresceu abundantemente, ela se multiplicou e se tornou muito grande dentro da própria nação do Egito. Depois que José morreu, aquele faraó que conhecia José morreu, se levantou outros faraós, até o momento que um faraó levantou e não conhecia mais a história de José e disse, olha, o povo hebreu tem se multiplicado tanto e eles têm se tornado uma ameaça para nós, vai que eles se revoltem contra nós e nos derrotem e tomem o nosso reino, nós precisamos fazer alguma coisa. E o faraó ali, guiado por Satanás, ele teve uma ideia. A ideia era o controle de natalidade, mas não de anticoncepcional, mas de matar as crianças. Ele disse, chamou as parteiras dos hebreus e disse, olha, vocês que cuidam do parto das mulheres hebreias, vocês todas as vezes que nascerem uma criança e for um menino, vocês vão matar. Mas quando nascer uma menina, vocês podem deixar vivo. E essas mulheres tementes a Deus, elas não fizeram nada disso. O faraó ficou muito furioso e decidiu então, vamos matar todas as crianças, todos os meninos. Então começou uma matança no Egito de muitas crianças. E neste meio, nesta crise, é que Joquebede, esta mulher que eu falei, ela ficou grávida. E ela deu à luz a um menino. E ela olhou para aquele menino, a palavra de Deus até relata, isso está em Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1, você pode ler essa história e se deleitar dessa história também. Esta mãe, ela olhou para aquele recém-nascido e disse que ele era muito bonito. Eu fiquei imaginando as mães e toda mãe acha que o filho é bonito. E toda criança, eu acredito assim, que nasce com carinha de joelho.
A mãe que já está me assistindo está dizendo, a minha não, o meu filho não, ele nasceu bonito. Mas toda criança nasce com cara de joelho, isso é fato. Mas para a mãe, todo filho é bonitinho, todo filho é lindo. É verdade ou não é? Joquebede também achou assim, Moisés é tão lindo. E ela disse, eu não vou entregar esse menino para morrer. O nome dele nem era Moisés ainda. Não vou entregar esse menino para morrer de forma nenhuma. E esta mãe escondeu o menino por 3 meses. Você pode imaginar uma mãe escondendo um recém-nascido por 3 meses para que ninguém soubesse que tinha uma criança naquela casa? Que desafio, que coragem enorme essa mulher teve. Mas depois de 3 meses, eu creio que ela, guiada pelo Espírito Santo, ela construiu um cesto de palha. Ela impermeabilizou aquele cesto de palha com betume, colocou aquela criança, acredito que acolchoou aquele cesto, colocou aquela criança dentro daquele cesto e colocou no rio Nilo, junto à margem do rio Nilo. Essa mulher é muito corajosa, porque o rio Nilo, até hoje ainda, era infestado de crocodilos gigantes. Mas eu creio que era tudo uma vontade de Deus que acontecesse na vida de Moisés. Então aquele cesto foi descendo a margem, e nisso a princesa, a filha do faraó, havia saído do palácio para tomar banho no Nilo, junto com as suas criadas. Uma das criadas ali andando pela margem, viu um cesto, chamou a princesa foi até o cesto, pegou e descobriu que tinha uma criança lá dentro, chorando. A irmã de Moisés, a Miriam, que estava ali olhando para ver aonde aquele cesto ia parar, ela teve uma sabedoria muito de Deus, foi direcionada por Deus, chegou até a princesa e disse, princesa, o que é isso? É uma criança, eu achei nesse cesto. E a irmã de Moisés, ela disse, a senhora não quer que eu chame uma das hebreias, das mulheres hebreias, para que possa amamentar e cuidar dessa criança para a senhora? A princesa disse, que ideia maravilhosa, pode sim, chame. E quem que Miriam chamou? A própria mãe, a mãe de Moisés. Então Joquebede chegou lá e a princesa disse, olha, eu encontrei essa criança e eu quero que você cuide dela para mim. Amamente ela, abençoe a vida dela, cuide dela para mim por enquanto e eu vou te pagar um salário. Joquebede era escrava, era um tempo de escravidão e recebia um salário da princesa para cuidar do próprio filho. Então Moisés foi cuidado pela própria mãe na sua primeira infância. E foi ali cuidado com os princípios da palavra de Deus. E essa história é uma história maravilhosa. O foco aqui nem é Moisés, mas é Joquebede. Depois disso, Joquebede quase que não aparece mais na história. Mas a história de Moisés, ela se espalhou. Um dos profetas mais importantes, o libertador da nação de Israel, um homem guiado por Deus, um homem que viu a Deus, que teve experiências tão maravilhosas, que viu o mar se abrir diante dele, Deus usou de forma tão extraordinária. Mas por quê? Porque ele teve uma mãe que tinha muita coragem, a coragem de esconder essa criança por 3 meses, a coragem de não entregar a morte diante de um decreto do faraó. O faraó era praticamente um semideus. A palavra do faraó, o que era dito, tinha que ser obedecido. E ela teve coragem de guardar esse menino. Ela também é uma mulher de fé, porque ela conhecia as promessas de Deus. Joquebede também, ela não desistiu do seu filho. Inclusive, o plano que ela teve salvou esse menino da morte, salvou Moisés. Depois que Moisés cresceu, ela então entregou a princesa e ele foi morar no palácio. Então ele foi dali para frente criado como um príncipe no Egito. Mas a palavra de Deus estava ali embutida no coração de Moisés. A identidade de quem ele era já estava no coração dele, que ele era um filho de Deus. Ele tinha uma promessa de Deus no coração dele. E esta influência de Joquebede na primeira infância de Moisés fez toda a diferença na vida dele e na vida adulta. Inclusive, quando ele cresceu, a palavra de Deus diz que ele rejeitou todo o conforto do palácio para viver uma vida simples. Havia algo no coração de Moisés. E quem embutiu isso no coração de Moisés? A sua mãe, Joquebede. Uma mãe, ela faz muita diferença na vida dos seus filhos. Muita diferença, muita diferença. Moisés,
Arão, Miriam, são os 3 filhos de Joquebede. Moisés, o libertador. Arão, Deus deu uma direção para ele, uma unção sacerdotal. Miriam, a mulher de Deus, uma profetisa. Olha, 3 filhos desta mulher, os 3 filhos bem-sucedidos, filhos que amavam a Deus. Uma mãe faz diferença na vida de um filho. Tem uma história de um pintor chamado Benjamin West. Talvez você já tenha ouvido essa história, ou não. Se você não ouviu, você vai ouvir agora. E se você já ouviu, você vai ouvir de novo. Benjamin West, ele conta como ele chegou a ser pintor. Ele é um pintor muito bem sucedido, inclusive. Ele disse que certo dia a mãe dele precisou sair e deixou ele para cuidar da irmãzinha mais nova, o nome da irmãzinha Sally. E ele então, ali para entreter a irmãzinha, ele encontrou alguns tubos de tinta e alguns pincéis. E ele disse, eu vou fazer aqui um desenho da minha irmã. E uma criança brincando com tinta dentro de casa, você já sabe aonde que deu isso. Espalhou tinta para todo lado, manchou parede e fez aquela bagunça. Claro que foi sem querer, não foi, ele estava querendo entreter a sua criança. Mas a mãe dele chegou da rua e quando ela viu toda aquela bagunça, perguntou o que é isso? Ele disse, eu pintei um retrato da Sally. Esta mãe, muito sábia, ela baixou e reclinou ali diante dele, pegou aquele papel e disse, essa é a Sally? Parabéns. Este homem, Benjamin West, ela deu um beijo nele e saiu. Esse homem, Benjamin West, disse, olha, aquele beijo, o beijo da minha mãe, me tornou um pintor. Ela poderia ter feito, talvez, batido nele, espancado, como talvez muitas mães fazem, perdem a paciência e fazem aquilo que a palavra de Deus não pede para fazer, que é diferente de correção, né? Às vezes perde toda a linha, mas esta mãe não, esta mãe, ela agiu com sabedoria e aquela sabedoria levou este homem a ser bem-sucedido na sua vida. Bendita é a influência de uma alma humana verdadeira e amorosa sobre outra. Esta é uma frase de George Eliot. Queridos, a palavra de Deus diz para que as mães, os pais, mas hoje aqui mais focado para as mamães, que as mamães devem ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Provérbios capítulo 22, verso 6 diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mamãe, você tem uma incumbência do Senhor. Algo Deus te deu como uma direção para você levar os teus filhos, teu filho, a tua filha, a cumprir um propósito, o caminho do Senhor, de ser apaixonado por Deus, de servir a Deus de todo o seu coração. Mas a palavra de Deus diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Para ensinar uma criança no caminho do Senhor, para que quando ela crescer, ela não se desvie dela. Tem alguns princípios que nós precisamos observar. O primeiro é que nós precisamos investir tempo. Não tem como ensinar se nós não dedicarmos tempo. Ensino precisa de tempo, tempo de qualidade. Não tempo simplesmente com o filho, entregando um celular na mão de um filho, ou um tablet, ou uma TV, uma Smart TV para assistir um YouTube. Não, a criança precisa do afeto, precisa da proximidade, precisa de olhar no olho, precisa do carinho, precisa da voz de afirmação da mãe, dizendo quem ela é. Em tudo isso, essa criança vai sendo ali incutida com a palavra de Deus e com a verdade da palavra de Deus, e ela pode crescer então no conhecimento do Senhor. E quando ela cresce, então ela não se desvia dela. Mas muitas mães, elas têm vendido o tempo dos seus filhos, trocado. Querida, não faz isso. É tempo de nós investirmos na vida dos nossos filhos. Nós estamos vendo, olhando para fora e temos visto uma geração perdida, e talvez perdida exatamente por causa disso, por causa da ausência. Nós sabemos que o pai é chamado para ser o cabeça, o provedor da casa. Sim,
Mas a mãe tem um poder tão grande de influência na vida do seu filho, da sua filha. Então não perca, querida mamãe, não perca a oportunidade, o privilégio de tocar profundamente na alma do seu filho e levá-lo a conhecer a Deus profundamente, através do amor, do carinho, também da correção, claro, instruindo a criança no caminho que deve andar. Um outro princípio é que nós precisamos ser exemplos. Mamãe, você precisa ser exemplo para o seu filho, para a sua filha. Aquele ditado, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, não cola em lugar nenhum, muito menos dentro da nossa casa. Eu costumo dizer que nas nossas casas é como um teatro para os nossos filhos. Todos os dias de manhã, quando aqueles olhinhos se abrem, como a cortina de um teatro se abrindo, e está começando um espetáculo. Qual é o espetáculo que o seu filho ele assiste todos os dias? Qual é a peça teatral? Será que é de desavença? É de falta de paciência? É de briga? É de terror? Qual é o espetáculo? Nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Como os nossos filhos podem amar a Deus se nós não expressamos o nosso amor a Deus? Como nós podemos dizer para os nossos filhos que eles precisam respeitar as autoridades se nós não respeitamos, se nós falamos mal um dos outros? Como nós podemos dizer que a criança precisa amar a igreja se nós falamos mal da igreja? Queridos, nós precisamos alinhar a nossa fala, com o nosso discurso, com aquilo que realmente é verdade. Porque se nós dizemos algo para os nossos filhos, nós precisamos viver isso também. Porque ele vai comparar a nossa fala com a nossa vida. E o que vai ser mais importante para os nossos filhos não é a nossa fala, mas é a nossa vida expressa diante dele. Então nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos também orar pelos nossos filhos. A oração é muito importante, tanto a oração pelos filhos, com os filhos e sobre os filhos. Orar pelos filhos, isso é muito importante. Desde quando é bebezinho e talvez até na barriga. Tem muitas mamães que estão assistindo agora, já são mamães, mas que os bebês ainda estão ali no ventre, né? Não nasceram ainda, mas já são mamães. Continue orando, impõe as mãos sobre a sua barriga, comece a profetizar sobre a vida do seu filho, aquilo que é a vontade de Deus para ele. A criança, quando nasce, ela precisa de afirmação, mas precisa também de oração. Ore pelos seus filhos. Você já ouviu falar sobre o Santo Agostinho, um homem tão importante da era cristã, um dos principais teólogos e filósofos dos primeiros anos do cristianismo. A mãe do Santo Agostinho, de Agostinho, orou por 30 anos pela conversão dele. Mas a oração dela, uma hora aconteceu, derramou ali, e a palavra de Deus se manifestou na vida desse homem, e esse homem foi muito influente no reino de Deus. E a pergunta é, mamãe, você tem orado pelos seus filhos? Tem orado por ele? Abençoado a vida, profetizado? Eu oro já pelo esposo da minha filha desde quando ela era pequenininha. Eu não quero que ela case com uma pessoa que vai tratar mal, que não vai ser um bom esposo. Então eu já estou orando e profetizando já antes disso acontecer. Então nós temos um poder, você, mamãe, tem um poder tão grande diante de Deus. Através da tua oração, os céus se movem. Então não perca a oportunidade de interceder, de orar pelos seus filhos, em nome de Jesus. Eu quero aqui concluir dizendo, mãe, não desista de orar, de jejuar pelos seus filhos. Talvez você nunca ouviu o nome de Susannah Wesley. Já ouviu esse nome? Talvez não. Mas talvez de John Wesley, sim. Um dos maiores avivalistas do século XVIII. Esta mãe, ela orava por 2 horas pelos seus filhos, 2 horas diárias de oração pelos seus filhos. Não é à toa que este homem se tornou um homem de Deus, que chacoalhou uma nação inteira, o mundo inteiro, através da palavra de Deus. Então, ore pelos seus filhos, gaste tempo de oração, tire tempo de jejum pelos seus filhos, porque quando nós fazemos isso, quando nossos filhos são pequenos, nós vamos colher quando eles são grandes. Então, não perca tempo. Se os seus filhos são pequenos, é tempo de orar, jejuar e profetizar. Mas se os seus filhos já são grandes, você diz, pastor, e agora? Eu não tinha essa sabedoria, eu nunca fiz isso.
Eu creio que o Senhor tem uma graça especial através da sua oração para transformar qualquer situação em nome de Jesus. Eu quero orar aqui junto com você por esta palavra e pelos seus filhos. Se você está aí com os seus filhos, pegue agora, toque neles. Eu quero orar por você. Se você tem uma foto do seu filho aí, talvez na sua estante, pegue. Talvez seu filho já é casado e você precisa orar por eles. Eu quero orar junto com você agora, no nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra. E obrigado por cada mamãe que está assistindo agora, por cada família que está, Senhor, recebendo essa palavra também. Talvez muitas meninas estão agora ouvindo essa palavra e daqui a pouco vão ser mulheres casadas e mães de família também. Eu sei que o Senhor está vacinando o coração delas, preparando elas para serem bem-sucedidas. Mas eu oro agora pelas mamães, Senhor, aquelas que já são mães. Pai, derrama graça, derrama o seu favor, derrama sabedoria sobre essas mulheres, Senhor. A sabedoria dos céus, como o Senhor fez com Joquebede, assim como o Senhor fez com ela e levantou Moisés, o libertador de Israel. Eu declaro também que os nossos filhos, os seus filhos, mamães, vão se tornar grandes homens e mulheres de Deus que vão impactar esta geração. Mas eu oro também por aqueles filhos que já são crescidos, talvez casados, onde as mães não tiveram sabedoria. Eu declaro, Pai, a Tua graça e o Teu favor sendo agora liberado sobre estes filhos, através da oração dessas mães. Nós profetizamos que esses filhos serão salvos, serão transformados no nome de Jesus, que a Tua graça e o Teu favor os alcance. Pai, eu abençoo as mamães agora, esse dia tão especial. Eu declaro que será um dia de alegria e não de tristeza, um dia de regozijo, Pai, no nome de Jesus. Talvez muitas mamães, Pai, não terão contato físico com seus filhos hoje, mas eu declaro que o amor do Senhor preencha cada coração e possa então encurtar as distâncias, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado por esse dia e por este culto em nome de Jesus. Que oração poderosa! Mas eu quero agora também dar oportunidade. Você está assistindo este culto e o Espírito Santo falou profundamente ao seu coração também. E eu quero dizer para você, hoje é dia de salvação. O Senhor preparou este culto exatamente para você, para que hoje você pudesse entregar a sua vida, o domínio da sua vida para o Senhor. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, ou talvez voltar para os caminhos dele, você estava afastado, hoje é o dia da salvação, é o dia que o Senhor fez para você. Eu quero orar junto com você, eu quero fazer uma oração e você repita essa oração após mim. Se você crê e deseja entregar a sua vida a Jesus, diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu decido entregar a minha vida nas Tuas mãos. Eu entrego todo o meu passado, eu entrego o meu presente, mas também entrego o meu futuro nas Tuas mãos. Eu Te reconheço, Jesus, o Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Obrigado, Pai, pelo Teu amor por mim, por ter dado o Seu único Filho para morrer no meu lugar, para que hoje eu pudesse entregar a minha vida nas Tuas mãos. Querido Espírito Santo, a partir de hoje, eu sou a sua casa, eu sou a sua habitação. Faz morada em mim, transforma a minha vida de dentro para fora. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, querido Espírito Santo. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Uau, que oração poderosa! Eu sei que o mundo espiritual foi chacoalhado agora. A salvação entrou agora na sua vida. Mas eu quero dizer para você, não ande sozinho. Nós precisamos estar conectados com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo. Você está vendo agora aqui um número de celular, mande um WhatsApp para nós dizendo: entreguei minha vida a Jesus, eu fiz a oração, eu preciso me conectar, e nós faremos contato com você. Também tem um QR Code aqui, você pode escanear, que vai direto para um link onde você pode preencher os seus dados, e nós queremos realmente ajudar você a se conectar com a igreja. Não ande sozinho, não fique sozinho, porque juntos sim, nós somos mais fortes. Em nome de Jesus, seja muito bem-vindo à família de Cristo. Mas estenda as suas mãos para cá, eu quero te abençoar o seu dia, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
O amor do Pai e a unção consoladora do querido Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo e viva no poder do Espírito Santo. Meus dias difíceis, Mãe, me alegra e traz esperança. Sou grande mesmo sendo criança.